Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 183, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vamos estudar hoje os itens de número 5 e 6, que fala sobre os mercadores expulsos do templo, né? Tem uma passagem de Jesus que tinha o pessoal lá fazendo aqueles comércios e Jesus virou ali, botou todo mundo para correr, né? Mas será que isso aconteceu mesmo, Sérgio? Como é que foi isso? Bom, vamos entender aqui. Certo? Esse é o estudo de hoje, tá ok? Bom, a nossa página na internet, você já está vendo aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse que você está assistindo agora, por exemplo, tá? Além de encontrar esse estudo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Você vai encontrar o estudo do Evangelho inteiro, porque nós já fizemos, hoje aqui capítulo 26. Aí você fala, Sérgio, mas eu queria um estudo do capítulo 28. Tem, porque a gente já fez uma temporada inteira de Evangelho no lar e estamos fazendo de novo, ok? Você vai encontrar, então, qualquer assunto do Evangelho segundo o Espiritismo. Vai encontrar o passo a passo, vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o Tira Dúvidas, tudo mastigadinho, o significado das palavras mais difíceis, do lado dela, a gente bota em vermelho o significado. E ainda assim, se você tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Qual é o WhatsApp? Aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, hein? 21 99 247 5631. Falando assim em outras palavras, você só não faz o Evangelho no lar se você não quiser. Essa desculpa de que não tem o Evangelho, não tem o texto, não sabe fazer, não tem a página, tá tudo ali. E se você ainda tiver dúvida e quiser mandar e-mail, aqui o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Você pode também mandar um e-mail para cá. A gente sempre responde. Pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre responde. No caso do e-mail, muita gente manda e-mail que às vezes não respondo porque não chega aqui. Ele vai para a caixa de spam ou caixa de lixeira e depois ele mesmo automaticamente apaga. Mandou um e-mail para mim, passou um mês e eu não respondi, ou passou 2 semanas e eu não respondi, ou manda de novo ou manda o WhatsApp, tá? Então isso é um pedido que eu faço para os amigos. Instagram, aqui ó, Sérgio W. Soares. Para quem quiser me acompanhar no Instagram, pode acrescentar lá Sérgio W. Soares também, tá certo? Então, são 3 canais aí de comunicação direta, né, comigo, tá? O WhatsApp, o e-mail e o Instagram. Mas se você quiser acompanhar pelo Facebook, o nosso Evangelho no Lar, olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Ali sim, entra, compartilha, curte a página, vamos dar movimento ali à página, bota seus comentários, tá certo? Manda para as pessoas, vamos cada vez mais, né, ampliar a divulgação desse tipo de estudo, né, do Evangelho no Lar, que ele é de extrema importância, tá certo? Então, vamos cada vez mais levar adiante a ideia do Evangelho no Lar. E a gente comenta aqui também que o nosso estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. www.radioespiritismo.com.br. Você pode ouvir pelo seu celular. Se a tua televisão é daquelas que pegam a internet, você bota lá radioespiritismo.com.br, acompanha no teu celular 24 horas de programação espírita. Tá ok? Então, são os canais aí pra gente fazer esses aprendizados. Daqui a pouco também no estudo tem a água fluidificada. Pega a jarra, o copo, o vasilhame que a gente vai fazer a fluidificação também.
Vamos dar início então com a prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado pela presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui estão preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que consigamos assimilar todos os conteúdos, que todos nós aqui encarnados e desencarnados consigamos refletir e sempre praticar o bem, sempre praticar os bons valores ensinados pelo Mestre Jesus. Que possa este Evangelho transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Eu lembro aqui que no nosso estudo, tá? A nossa página de preparo, ela não é leitura aleatória. 99% de quem faz Evangelho no Lar faz leitura aleatória. O que significa? Ele pega um livro, abre ao acaso uma página e lê. São leituras muito boas, são leituras extremamente construtivas, tá? Mas que nem sempre o tema dessa leitura aleatória tem a ver com o tema do estudo do dia, do Evangelho. Ah, Sérgio, mas então está errado? Não, não está errado. São leituras edificantes, construtivas. Você pode fazer isso, mas no nosso caso, a gente tomou o cuidado de pegar a coleção Fonte Viva e os temas ali, né, serem sempre a ver com o Evangelho. É isso que faz muitas vezes o nosso Evangelho no Lar, a gente ficar às vezes mais tempo na página de preparo do que no próprio Evangelho, porque a gente já está falando sobre o assunto em questão. E aí no capítulo 47 do livro Vinha de Luz, o título é O Povo e o Evangelho. Só para lembrar, né, o que vem a ser Evangelho? Ele vem do grego Evangelium, que significa boa nova, boas notícias. As notícias trazidas pelo Mestre Jesus, os conhecimentos, onde ele começa a nos mostrar, né, um Deus bem diferente daquele Deus que as pessoas ali ficavam carregando, né? Que era um Deus de crueldade, um Deus de querer matar, de querer um monte de coisa, né? Que vinha ali principalmente no Antigo Testamento. Então, vem Jesus nos trazer esse Deus, ok? Para a gente poder então entender melhor. Uma boa nova, né? Mostrando o caminho do amor, do perdão, da fé, da caridade, por aí vai. O Emmanuel começa com uma passagem que foi anotada por Lucas no capítulo 19, versículo 48. E aí estava escrito assim: e não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia, né, dava preferência para ele, Jesus, né, escutando. Então o pessoal ficava sempre ali, estava fechado ali com Jesus, né? Ele começa assim: a perseguição aos postulados do cristianismo. O que são postulados? São as lições, os princípios, os valores. E esses valores sempre foram perseguidos por todos os tempos. Até hoje a gente vê pessoas por aí, talvez no Brasil nem tanto, mas em outros países, em outras culturas, a gente vê. Por quê? São valores, né, que para alguns não é interessante, por incrível que pareça, tá?
nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, ou seja, já na própria época de Jesus, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes, de todas as formas, contra os movimentos da iluminação cristã. Então, desde a época de Jesus, o próprio encarnado já tinha aquela turma que queria derrubar ele, que queria fazer ele passar por um papel de ridículo, que queria desmoralizar ele, que tentavam demais fazer determinadas pegadinhas com ele. Pegadinha não é pegadinha no sentido de fazer uma pergunta, uma frase de duplo sentido para Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Eu vou dar um exemplo de uma pegadinha, que não aconteceu com Jesus, mas vou te dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa que tem muito conhecimento, que acerta tudo, né? Isso é a história até do derviche, né? Que foi um sábio, que era um guru, né? Era um sábio ali, né? E aí ele sabia responder tudo. Aí o sujeito chega, pega um passarinho na mão e fala: derviche, esse passarinho que está na minha mão, ele vai viver ou vai morrer? E aí o cara já tinha pensado, né? Se o derviche disser que vai morrer, eu abro a mão, ele voa. Se ele me disser que vai viver, eu esmago ele, ele morre, né? E o derviche responde: meu filho, só depende de você. Então ele tentou fazer uma pegadinha, né? E o derviche, ele falou: meu filho, depende de você. Então pegadinhas nesse tipo, eles adoravam tentar fazer isso com Jesus, para pegar Jesus em alguma contradição, em alguma coisa que pudesse desmoralizar, e nunca conseguiram, né? Nunca conseguiram. Os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Adoravam, tentavam ali porque não gostavam, né? Aquilo ali era uma ameaça para eles, tá? Então Jesus ali era uma ameaça para eles, porque eles queriam ficar no bem bom, né? A parte moral deles não era muito, era uma turma que era muito do tipo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ainda se achavam melhores e acima dos outros, né? Então acontecia isso, né? Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação, a aproximação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu, ou seja, nunca deixou de existir o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Então, por mais que se tentassem afastar ou ridicularizar ou qualquer coisa, não conseguiam, certo? A energia ali de Jesus era muito forte, né? Debalde quer dizer o quê? Inutilmente. Poxa, a garganta aqui está um pouquinho, mas vamos aguentar aqui. Inutilmente surgem medidas draconianas. O que é draconianas? Rigorosas ou extremamente severas, da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos. Ou seja, em vão, à toa, né? Para nada. Surgem os prejuízos, né, que dizem respeito à igreja e os sacerdotes, né, do sacerdócio, quando, sem luz na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos. O que é um cara presunçoso? É um cara que se sente superior aos outros, né? Demagogos, ou seja, o cara demagogo é o cara que se comporta de uma maneira interesseira, tem uma ambição e uma maneira interesseira, ok? Subornados por interesses mesquinhos. Então tinha ali aquele suborno, tinha interesses mesquinhos. Clamam, né? Rogam, pedem, né? Nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. Então existem situações, né, de pessoas que querem se utilizar de uma esperteza, querem se dar bem para cima
daquilo ali, daquelas palavras, né, de Jesus, e fingem que estão fazendo algo por interesse de ajudar a pessoa quando tem um interesse próprio. Ela não está nem aí para ajudar. Ok? E aí tentavam, né, desviar o foco de Jesus. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Então o pessoal falava, esse tal de Jesus aí não está com nada, rapaz, para com isso, que ideia maluca, e aí o Antigo Testamento, e Moisés, aí vem esse cara com essas ideias novas aí e tal, né? Então, era mais ou menos isso. E não adiantava nada. Até porque o próprio Jesus, ele emitia uma energia, uma fonte luminosa, né? Que as pessoas de bem captavam aquilo. Conseguiam captar. É aquilo que a gente comenta aqui em Espiritismo de padrão vibratório. Eu estou num padrão vibratório elevado, eu vou captar energias elevadas. Eu estou num padrão vibratório inferior, eu vou captar energias inferiores. E aí, tem um padrão vibratório. O cara está lá no padrão inferior. Mesmo que venha aquela energia superior, ele não identifica. A mudança, ela vem através de nós. Muita gente às vezes fala, né? Acho que meu anjo da guarda me abandonou. Acho que meus mentores me abandonaram. Quando você tiver esse sentimento, mude um pouquinho essa frase. Será que eu é que abandonei os meus mentores e os meus amigos? Como anda o meu padrão vibratório? Deixa eu fazer um evangelho no lar, uma meditação, uma harmonização. Minha televisão tá ligada lá naqueles canais, um monte de notícias sensacionalistas, aquela coisa toda, né? Opa, deixa eu desligar esse negócio, porque isso aqui deixa o padrão vibratório lá embaixo. E aí daqui a pouco você começa a se elevar e volta a captar as boas energias desses espíritos de luz que estão com você 24 horas por dia. Quando perde a conexão, não foi ele não foram eles não, foi você que perdeu um pouquinho a tua vigilância, ok? Então, por captar esse padrão elevado, essa turma que seguia Jesus, né, já captou isso logo e manteve o padrão lá em cima, né, o padrão vibratório lá em cima. Agora, aquela turma que tinha aquelas invejas, aqueles sentimentos, não captava nada, tudo bem. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. Esse sentido integral, muitas vezes, diz respeito justamente a nós, de baixarmos o nosso padrão vibratório sem a gente perceber. Então, o que acontece? É a gente trabalhar, talvez, a percepção logo. Quer ver uma coisa muito comum? A pessoa está vivendo um monte de dificuldade. Aí a gente fala, passa a fazer o evangelho no lar, né? Vai na casa espírita, toma um passe magnético, trabalha melhor teus pensamentos, tuas ideias. Aí a pessoa começa a fazer isso, as coisas começam a melhorar. E aí quando as coisas começam a melhorar, hoje é evangelho lá, mas eu tenho um monte de louça para lavar, eu tenho roupa para passar, hoje não vou fazer não. Aí o que acontece? Ela volta a ficar daqui a pouco com os padrões inferiores, volta a ter um monte de problema. Aí às vezes a pessoa chega, aí eu falo, por acaso, deixa eu te fazer uma pergunta assim, por acaso o evangelho no lar, aquela coisa, você tem feito? Sérgio, tem umas 3 semanas que eu não faço. Tá. Aí que a pessoa se toca. Repara, o evangelho no lar, ele é um momento de manutenção. Na hora que eu estou na dificuldade,
eu compreendo determinadas coisas, elevo o meu padrão vibratório e eu começo a captar coisas melhores. Mas, se eu não fizer a manutenção disso, a gente vive num mundo que a tendência para puxar, para esquecer isso, ela é muito grande ainda. Então, eu preciso trabalhar a minha manutenção. Eu tenho louça para lavar, vou lavar depois do evangelho lá. Eu vou lavar depois, aquele dia, aquele horário. Ah, Sérgio, mas eu me esqueço. Peraí, você se esquece? Hoje, nos dias atuais, você se esquece? Esse aparelhinho aqui, que é telefone celular, você pode botar o alarme dele para tocar num determinado... um dia só da semana e no horário que você quiser. Bota no dia tal, hora tal. E você não vai esquecer. Você vai lembrar. Então, isso é desculpa. É desculpa da mais esfarrapada possível, né? Então, ó, vamos trabalhar a manutenção. Então, ó, ele falou, né? Ainda estamos longe da união com Jesus em sentido integral. Por quê? Porque a gente se permite ainda baixar nosso padrão vibratório. De quando em quando, a turba, a multidão, né? O povo, experimenta pavorosos desastres, né? Volta e meia na humanidade, na história das pessoas, né? Da população, existem pavorosos desastres, acidentes, furacões, terremotos, pandemias e por aí vai, né? Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. E aí é sofrido, é duro. Ok. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Então a claridade do Mestre Jesus está ali. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Então, a gente observando, às vezes pode ser um exercício de fé, quando a gente passa por uma dificuldade. Às vezes pode ser um exercício de reflexão. O que a gente tem feito para estar tendo essa situação tão difícil, tão complicada? Algum aprendizado tem. Alguma coisa de boa e construtiva tem. Aquele que na hora do desconforto e do incômodo, ele só se preocupa em reclamar, olha, dificilmente esse cara vai aprender alguma coisa. E eu vou falar aqui com muita facilidade, ele vai viver o mesmo problema inúmeras vezes. Porque ele não está trabalhando a reflexão. O que eu tenho feito que está me trazendo esse resultado e como eu posso agir diferente para ter um resultado diferente. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, trazendo consolações e apelos imortais. Então, essas lições que a gente aprende no Evangelho são lições imortais, são lições eternas. Que a gente pratique sempre o amor, o perdão, a fé, a caridade, o auxílio, a paz, a paciência, a tolerância, a boa vontade e por aí vai. Ok? Então, vamos lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai de graça o que de graça recebestes, itens 5 e 6, que fala sobre mercadores expulsos do templo. Então, uma passagem que foi anotada por Marcos, capítulo 11, versículos 15 ao 18, e por Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Diz assim: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou. Deixa eu botar aqui, derrubou as mesas dos cambistas e os bancos
dos que vendiam pombos. Então Jesus estava vendo ali aquele comércio, né? E derrubou aquilo tudo. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Então Jesus fala, isso aqui não é uma casa de oração e aberto para todas as nações? Então, de uma certa maneira, se é uma casa aberta para toda e qualquer pessoa, quando eu estipulo um preço, eu já estou excluindo determinadas pessoas, aqueles que não têm condição de pagar. Simples assim. Então, volto a dizer, por isso é que as palestras, né, as palestras espíritas, aquela coisa toda, né, elas devem ser gratuitas. Conhecimento gratuito. Você pode fazer campanhas? Pode fazer campanhas. Pode fazer campanhas de venda de livro, venda de algum material para poder ajudar. Mas a palestra, o passe magnético, as orações, a desobsessão, todos os trabalhos sendo gratuitos. Agora também, por outro lado, nada impede de você pedir uma ajuda ou ter pessoas que contribuam. Agora, quando você estipula que, olha, se você não pagar, você não vai entrar. Aí é essa situação aí que Jesus colocou. Além de uma outra coisa, de um outro tipo de comércio que acontece, uma vez eu vi no Mercado Livre. Mercado Livre é um site, né, que vende coisas e tal, né? De um sujeito vendendo, olha que ele estava vendendo, né? Lasca da cruz de Cristo. Ou seja, ele estava dizendo que a cruz de madeira lá que Cristo ficou, que ele conseguiu um pedaço daquela cruz, uma lasca da cruz de Cristo, e vendendo no Mercado Livre, anunciando no Mercado Livre. E sabe que tinha um monte de gente querendo comprar? Tinha um monte de gente querendo comprar, fazendo um verdadeiro leilão. Sérgio, não é possível. Estou te falando. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Repara, né? O cara tá ali, e aí o outro ele vai e pega aquela lasca, e aí ele vai falar, talvez, né? Olha, depois que eu peguei aquela lasca, deu certo, sim. Gente, não foi por causa da lasca, foi por causa da fé dele. Ele passou a ter a fé. Mas não foi por causa da lasca que ele comprou. Você não precisa ter uma lasca ou ter qualquer coisa assim. Você precisa trabalhar a tua fé, a tua força, a tua vibração. Se às vezes você pega uma imagem, um santinho, alguma coisa, né? Aqui eu tenho um quadro aqui de Jesus, me traz muita paz, me transmite muita paz, muita tranquilidade quando eu olho aqui. Acho que está até cortado aqui pela câmera, né? Não ficou legal, mas tudo bem. Mas me leva a boas vibrações, a bons pensamentos. Então Jesus, quando estava ali aqueles mercadores, aquele comércio, era como se fosse assim, ó, essas palavras que Jesus fala, ó, tu só vai ter se tu comprar isso aqui, ou aquilo. Aí, opa, aí Jesus falou, pode parar com isso tudo. Então Jesus falou, né? Eu não falei que a minha casa é casa para todas as nações, ricos e pobres. E quem não tem nada também pode frequentar. Ele diz, entretanto, fizestes dela um covil, um refúgio, né, de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, procuraram meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então,
O povo ali naquela hora ficou assim, ih, caramba, deixa eu me afastar aqui, é melhor eu sair de mansinho aqui, porque o negócio não está muito legal, né? Então, ele colocou essa questão. Então, Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Pois o homem o direito, não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então, vocês querem ver? Houve uma época, foi a época que veio até a reforma protestante, né, de Martinho Lutero, na Alemanha, acho que foi nos anos 1700, se não me engano, que a igreja, ela vendia indulgências, vendia perdão. E é esse o dar de graça, que de graça recebeis, que ele coloca aqui no nosso espiritismo. O cara, ele aprontava, ele matava, ele fazia um monte de coisa, aí ele ia no padre, ele se confessava, aí o padre falava assim, olha, você está perdoado, mas você vai ter que me dar um saco de dinheiro aqui. Ou você vai ter que construir um monte de outras igrejas, aquela coisa toda. Se nós formos na região de Minas Gerais, Ouro Preto, tá, vários lugares ali, né? Tiradentes, você vê uma igreja, tem mais igreja do que farmácia. Farmácia é uma coisa que a gente vê em tudo quanto é canto, né? Em cada esquina tem uma, né? Tem mais igreja do que farmácia. Ou do que padaria. Por quê? Porque, na verdade, era uma prática que o próprio Jesus aqui ele condenou. Tinha aqueles caras, aqueles senhores de gente que escravizavam, né? Que torturavam os escravos, aquela coisa toda. De alguma forma, eles sentiam um peso na consciência diante disso. Iam lá para os bispos, para os sacerdotes, eles falavam, meu filho, foi muito grave o que você fez, tá? Você torturou ali e tal. Só tem um jeito, você vai ter que construir uma igreja, constrói uma igreja nova, banhada a ouro. Tanto que é até proibido tirar foto nessas igrejas. E realmente são banhadas a ouro ali, uma coisa. Você entra, é uma coisa linda, extraordinária. Mas olha, médiuns videntes, e eu conheço um que uma vez entrou e falou, sinto cheiro de sangue. Porque aquilo tudo foi construído como? O cara, ele foi se confessar, pedindo perdão por ele chicotear, maltratar, né, torturar os escravos. Mas quem é que você acha que construiu a igreja? Foi o próprio escravo. E como? Sendo torturado, chicoteado, maltratado, aquela coisa toda. Opa, passou aqui um mosquitinho. Então repara só, né? Então essa parte é que vem nos ensinar. Ele poderia construir a igreja assim, através de outros caminhos, mas não como essa troca de perdão, ou de oração, ou de qualquer coisa. Fulano morreu. Olha, você me paga aqui tanto, tal, que eu vou fazer uma prece aí. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Até porque a gente mesmo pode fazer as nossas preces, né? Podemos fazer as nossas preces. É preciso muito, gente, a gente conseguir ter o bom senso. Essa é a questão do bom senso. Na semana passada, quando eu falei lá de Kardec, né? Do Viagem Espírita, dele vender as fotos dele e tudo, né? Algumas pessoas ficaram me questionando, e aí eu vou abrir um parênteses aqui. O estudo do Evangelho, ele tá... Aliás, eu vou fazer primeiro, eu vou dar sequência ao Evangelho no Lar, e depois eu vou fazer a leitura sobre isso. Então, finalizamos o estudo do Evangelho, vamos então para a prece, né? Para encarnados ou desencarnados, amigos e inimigos, e depois eu vou continuar com um texto aqui interessante, vocês vão gostar muito. Então a prece, né? Quando eu disser pausou, vocês pausem aí e vamos mencionar os nomes das pessoas, tá certo?
Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, vemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio e o amparo, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. Vamos então agora para a fluidificação da água. Você pega aí a jarra, o copo, o vasilhame. Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23, tá? E aí a gente, você vai ver aí o estudo completo da água fluidificada, tá certo? Então, vamos colocar as mãos sobre essa jarra, sobre esse vasilhame e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui a água. Saúde. Eu lembro que você pode fazer a fluidificação só deixando a água ali, não precisa ter a tua participação com as mãos, né? A gente aqui, a gente faz a fluidificação mista, né? Tendo a parte espiritual e tendo a nossa parte. Mas você pode também deixar a água ali e fazer a prece da mesma maneira. Chegamos agora à prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimentos e reflexões. Agradecemos aos anjos guardiães pela presença, pela limpeza e harmonização deste ambiente, que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo assim tão limpo e harmonizado como se encontra agora. Que possamos também ter uma semana de luz, de inspirações, praticando cada vez mais os valores ensinados pelo Mestre Jesus. Que pratiquemos sempre o amor, o perdão, a fé, a caridade, a tolerância, a paciência, a paz, a alegria, nos tornando sempre instrumentos de Deus a cada vez que tivermos alguns destes atos. Que possamos então estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o Evangelho no Lar está finalizado, mas vamos aqui ainda continuar com algumas palavras, né? Algumas pessoas na semana passada, Sérgio, você falou esse negócio de Kardec vendendo foto, vendendo coisa e tal. Então vamos lá. As pessoas conhecem muito Kardec pelo chamado Pentateuco, né? As obras básicas, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Mas Kardec também tem outras obras. Uma delas é a Viagem Espírita, do ano 1862. Então você pode aí pesquisar sobre esse livro. E aí Kardec fala sobre as cobranças nas casas espíritas, no livro Viagem Espírita. Ele fala assim: é evidente que não se pode considerar uma exploração a mensalidade que se paga a uma sociedade, né, a uma casa espírita, para que enfrente as despesas de sua manutenção. Então ele fala, né, não é considerado exploração. Ele diz, outro sim, a mais vulgar equidade, né, a igualdade diz que não se pode impor esse gasto a pessoas que não dispõem de possibilidades financeiras ou de tempo para a frequência contínua como associados. Isso aqui, eu acho que Kardec ele manda direto para aqueles que não, você tem que pagar, se não pagar você não vai poder ficar na casa espírita não. Peraí, eu vou pedir a colaboração
quem puder, e quem não puder, tá ótimo, continua frequentando. Eu gostei daqui, eu achei a sabedoria de Kardec bem interessante, porque ele ainda coloca assim, pessoas também com relação ao tempo. Eu já vi muita casa espírita, tá? E já fui até expulso, entre aspas, de uma, porque eu só podia ir uma vez na semana. Era uma época que meu trabalho estava muito puxado e falava que eu tinha que ir 3 vezes ou 4 vezes. Eu falei, olha, então não posso. Então não tem como. Eu já ia no sábado e no domingo, né? Ainda queria que eu fosse mais um dia de semana. Eu falei, olha, não tem jeito. Não tem como. Eu tenho aqui meu limite. Né? Repara, ainda coloca o tempo. Então ele fala até mesmo tempo. Na nossa casa espírita, Amor, Perdão e Fé, a gente toma muito esse cuidado. Você vê, se você só pode vir um dia, venha com a maior boa vontade. Se você pode vir 2 dias, ótimo. Se pode vir 3, ótimo. Se você pode vir para ficar meia hora só, ótimo também. A especulação consiste em se fazer uma indústria de situação, em convocar o primeiro que surge curioso ou indiferente para exigir seu dinheiro. Então Kardec está falando isso, né? Uma sociedade que assim agisse seria tão repreensível ou mais repreensível ainda do que o indivíduo e não mereceria nenhuma confiança. Tu já chega, tu já tem que pagar isso, aquilo, tal. Pera aí, opa, deixa eu mostrar a pessoa, conhecer a obra, conhecer o trabalho, e se ela estiver disposta, ótimo. Se ela não estiver disposta, também está ótimo. E se ela não tiver condição financeira, também está ótimo, né? Uma entidade espírita deve prover as suas necessidades. Ela deve dividir suas despesas entre todos e nunca lançá-las aos ombros de uma só. Isso é justo e não existe nesse critério nem exploração, nem especulação. Mas a parte de cobrança, ela vai existir. Agora, é aquele cuidado para... Eu vou cobrar uma doação, uma ajuda, eu vou dar um curso aqui, eu vou fazer alguma coisa, né? Vou dar aula pela internet hoje em dia, que é o que a gente faz lá com a Rádio Espiritismo, lá tem um cursinho lá de mediunidade, né, de conhecimentos de mediunidade. A gente bota lá até porque a gente paga uma plataforma para sustentar aquilo. Não tem problema nenhum com relação a isso. E quem não pode fazer, Sérgio, eu não posso. Tá, você vai fazer, então faz gratuitamente, que eu vou dar uma bolsa para você. Mas quem pode, ajuda com isso, né? Então ele coloca, a oportunidade é dada para todos. Mas quando vem ali, poxa, você pode ajudar nisso, ou tem um preço, ou tem aquilo, né? Não é necessariamente uma exploração, porque tem as despesas. E aí eu pego também a Revista Espírita, de 1862, quando Kardec, né? Um monte de gente começou a criticar Kardec por ele, ele está vendendo livro, ele está vendendo isso, ele está fazendo isso, ele está cobrando não sei o que lá. Como é que ele ia viajar pela Europa divulgando o espiritismo sem dinheiro? Como ele ia fazer isso? Não tem como, né? Precisa de recursos. Então, aí veio uma turma logo falando, Kardec está querendo ficar rico às custas, né? Kardec chega na Revista Espírita, de 1862, e escreve assim, não tenho que dar satisfação de meus negócios a ninguém. Entretanto, para contentar um pouco os curiosos, que deveriam se meter apenas com o que é da sua conta, direi que, se tivesse vendido meus manuscritos, apenas teria usado do direito que todo trabalhador tem de vender o produto do seu trabalho. Repara, Kardec não tinha palavra suave nem passava a mão na cabeça de ninguém. E Kardec falava, quanto ao lucro que me pode vir da venda de minhas obras, não tenho que dar conta de seu montante nem do emprego que lhe faço. E Kardec, né, ele cobrava aos médios que participavam lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agora, quem não podia pagar, tudo bem, você pode continuar aqui, não tem problema. Mas ele falava, eu preciso arrecadar para bancar as despesas. Não tem jeito. Agora, é ter esse bom senso. É ter esse bom senso e essa questão aí, né? Há oportunidade para todos. O cara tem dinheiro ou ele não tem dinheiro, a oportunidade é dada para todos. Agora, se de repente alguém pode ajudar ou pode contribuir, nossa, é muito bem-vindo. Porque a casa, né, precisa de sustento. E hoje até a coisa que é virtual, a Rádio Espiritismo, precisa também.
Então a gente vai compreender isso. Agora, nunca o dai de graça, o que de graça recebeste, né? É o que? Mediunidade, um passe magnético, uma prece, uma desobsessão. Isso jamais ser cobrado. Porque isso me veio, ó, é um dom que veio do alto para mim. Isso jamais ser cobrado. Deu para perceber aí? Eu espero ter conseguido esclarecer aqueles que semana passada ficaram fazendo determinados comentários, tá? E eu estou mostrando aqui então essa obra. Procura lá, Viagem Espírita, e leia. Né? Ok? Muita gente se considera com conhecimento, mas vamos procurar melhor para a gente poder entender certas coisas. Tá bom? Fica aí o agradecimento, né? Semana que vem, então, estaremos de volta. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. E como eu acabei de falar, né? Semana que vem, encontro marcado, tá ok? Tchau, tchau!